Carlos Silveira, sou natural de Dracena, no estado de São Paulo, nascido em 21 de março de 1950. Tenho, portanto, atualmente 65 anos. Fui iniciado na ordem pela augusta e respeitável Loja Simbólica Estrela de Umuarama, número 27, no dia 27 de março de 1982. Contava a época, portanto, com 32 anos de idade. Ok. Como é que foram os seus passos iniciais? Como é que se iniciou a sua caminhada na maçonaria? A minha caminhada na maçonaria tem para mim que foi bastante significativa para a minha vida pessoal, inclusive. Desde um primeiro momento, assim que atingi o grau de mestre, tive a honra de ser convidado para participar da administração da loja da Estrela de Umuarama, número 27, e já em março de 84, portanto, aproximadamente 2 anos após a minha iniciação, figurei na administração da loja como morador. Na sequência, por contingência de natureza profissional, porque sou promotor de justiça, era promotor de justiça à época, fui transferido para Maringá. E ao chegar em Maringá, havia um movimento de alguns irmãos, dentre eles destacando o irmão Makuto Omahiski, no sentido de proceder à fundação de uma nova loja maçônica. Fui convidado por esse grupo e integrei essa jornada. Tive a grata satisfação de participar da fundação da 9 de julho, número 66, uma loja com uma característica, à época, inclusive inusitada, composta única e exclusivamente por irmãos já adormecidos, que se encontravam adormecidos já há longo tempo, ativos à época somente eu e o nosso irmão Makuto Omahiski. Trabalhamos com irmãos que já estavam há 20 anos ou mais adormecidos e foi uma experiência extremamente gratificante. A união daquele grupo se fortaleceu e até hoje a 9 de julho é uma loja extremamente sólida e atuante no concerto da Maçonaria Universal. Gostaria que você falasse um pouco mais a respeito de cargos exercidos em loja até chegar a venerável, a visão que o senhor tem de todo esse caminho que se faz dentro de uma loja, exercendo diversos cargos, para depois chegar a venerável e no final a grão-mestre da grande loja. Pois não, no simbolismo a rigor eu passei por apenas 2 cargos, assim de maneira formal. Eu fui orador na loja Estrela de Umuarama, a partir de 84, quando da fundação da 9 de julho, também passei a ocupar esse cargo. Durante o ano de 85, portanto, da fundação da loja, que foi 9 de julho até 1988, quando exerci o primeiro mandato de venerável. Exerci o primeiro mandato de 1988 a 1990 e o segundo mandato de março de 90 a março de 92. Portanto, no âmbito da maçonaria simbólica, a rigor, embora tenha participado de todas as atividades, como é necessário numa loja pequena, que está em formação, cargos formais no simbolismo, antes de vir para a Grande Loja do Paraná, eu estive como venerável mestre. E gostaria, inclusive, de fazer um registro no que se refere ao título distintivo dessa loja 9 de julho, foi, inclusive, uma sugestão nossa, porque é de conhecimento de toda a maçonaria que o movimento constitucionalista de 1932 em São Paulo foi incentivado, foi alimentado dentro de lojas maçônicas. À época, após a Revolução de 1930, instalou-se o governo de exceção através de Getúlio Vargas, com a promessa da constitucionalização do país, de se restabelecer a regularidade democrática, mas foram adiadas por várias manobras políticas, não se editava a Constituição e o estado de exceção se prolongava. Então nasceu no seio das lojas maçônicas paulistanas esse movimento constitucionalista que resultou na Revolução Constitucionalista 9 de julho, que até hoje é considerado um feriado extremamente importante no estado de São Paulo, e nós, à época então, com os irmãos, atribuímos o título distintivo em homenagem aos irmãos que combateram, tombaram naquela jornada épica para restabelecer o primado constitucional no país. E que é um símbolo, digamos assim, local de uma luta que sempre foi mundial na maçonaria, né, por direitos e por liberdade. Né? Sem dúvida. Nós temos em Maringá uma loja cujo título é 14 de julho, exatamente em razão da queda da Bastilha, que também foi um movimento de natureza universal, que hoje é tido como de natureza universal e também gestado dentro de movimentos maçônicos. Como foi o seu cargo de venerável, por exemplo? Meu cargo de venerável foi bastante intenso, tive a satisfação de realizar 3 iniciações e também à época, logo no início deste mandato, a convite, por orientação e por solicitação de um dos maçons mais importantes da nossa história, o irmão Getúlio Pereira Salermo, eu tive a honra de fundar o 4º capítulo da Ordem de Demolei no estado do Paraná, que é o capítulo da Ordem de Demolei de Maringá. Isso aconteceu, eu tomei posse em março de 88 e esse capítulo data de maio de 88.
E, dentre outras realizações também, de ordem material, adquirir um terreno para a construção do templo próprio da grande loja, da loja 9 de Julho, que hoje, inclusive, em razão de uma permuta recentemente, resultou numa área de 2.500 metros quadrados, numa área nobre lá de Maringá, esperando a construção do nosso templo da 9 de Julho, que um dia, certamente, essa tarefa será ultimada. Ok. E dentro da grande loja do Paraná, como é que foi a sua trajetória? A Grande Loja do Paraná, o primeiro contato que tive com a Grande Loja do Paraná em termos formais foi na condição de juiz do Tribunal Judiciário Maçônico. Hoje a nossa Constituição contempla apenas uma instância de natureza judiciária, judicante, que é o Superior Tribunal Maçônico. À época, antes da reforma da Constituição, operada em meados de 98, não me recordo exatamente, esse Tribunal Judiciário Maçônico foi extinto e só existe hoje o Superior Tribunal Maçônico. Então, durante um determinado período, a partir de 86, da administração de 86 a 88, antes de assumir o cargo de venerável, eu também exerci essas funções de juiz do Tribunal Judiciário Maçônico da Grande Loja do Paraná, por indicação da então Assembleia Legislativa, com a antiga composição de deputados de lojas. Tá? E depois, na sequência, fui convidado pelo irmão Sidney Pinto e servi com ele durante 3 mandatos como deputado grão-mestre, de 19 de dezembro de 1992 até o dia 9 de março de 2002. E como foi a chegada a grão-mestre da Grande Loja do Paraná? Como é que eu diria a você que foi mais ou menos natural essa caminhada, sabe? O lançamento de meu nome, a rigor, aconteceu num evento maçônico ocorrido em Campo Mourão, em julho do ano de 2000 ainda, para as eleições que se avizinhariam no ano seguinte para a posse em 2002. Em razão das atividades envolvidas junto à administração, como deputado grão-mestre, os contatos foram frequentes com a jurisdição e houve um movimento das lojas na indicação do nome, e foi dentro desse contexto em que até hesitei, demorei um determinado tempo, dada a grande responsabilidade que implica o exercício de um cargo de grão-mestre. Eu, à época, contava com 50 e poucos anos ainda, não é? Embora já com uma certa experiência maçônica, mas a dimensão da atividade eu sabia qual era, porque diuturnamente vivi com o então grão-mestre durante o período como deputado grão-mestre. Mas eu diria a você que foi um processo assim mais ou menos natural, uma manifestação para minha honra de várias lojas maçônicas, e esse efeito se repetiu sucessivamente. Eu fui por três oportunidades candidato único a grão-mestre e tive a satisfação de contar com a confiança dos irmãos da jurisdição, com os quais partilhei toda a minha administração. É uma responsabilidade que sempre demanda um legado, né? Não há dúvida, sem dúvida. Forma-se um legado, positivo ou negativo, mas forma-se. O que o senhor carrega, por exemplo, como marca da sua atuação como grão-mestre da Grande Loja do Paraná? Eu sempre acreditei e continuo tendo a convicção firme que a efetividade da maçonaria se perfaz nas lojas. O elemento vital, a seiva, o elemento seminal da existência da maçonaria está na loja maçônica, porque ali é que o maçom dá vida à maçonaria. Eu tenho a Grande Loja do Paraná, como toda a obediência maçônica, com uma concepção ideal, e a realidade está ali, nas lojas. Elas é que fazem com que as coisas aconteçam. Partindo desse princípio, quando cheguei à Grande Loja do Paraná, nós já tínhamos a Grande Loja, à época, já material e administrativamente bem composta. Nós já tínhamos aqui a sede administrativa, já havia esse templo nobre, administração financeiramente bem posta, não tínhamos assim situações financeiras preocupantes no seio das lojas. Então nós iniciamos um processo que eu diria assim de aproximação da Grande Loja com as lojas, porque como tudo acontecia anteriormente, a concentração em Curitiba era muito grande e não era diferente com a Grande Loja do Paraná. 90% até mais das atividades da Grande Loja do Paraná se desenvolviam, iniciavam e terminavam em Curitiba. E dentro desse conceito que sempre tive comigo e guardo até hoje, né, que eu já adiantei a vocês, eu comecei digamos assim, uma interiorização das atividades da Grande Loja do Paraná. Os cursos de orientação para aprendizes, companheiros e para os veneráveis mestres começaram a ser realizados no interior,
As assembleias, então, compostas pelos veneráveis, depois houve pelos deputados de lojas, depois com a alteração da Constituição, em 98, passou a ser exercida pelos veneráveis mestres. Eu peguei o início dessa composição e passamos a realizar essas atividades no interior. O efeito foi extremamente positivo e nós temos até hoje esse modelo sendo executado com muito sucesso e com muita aproximação, identificando, tornando a Grande Loja do Paraná um corpo único, sólido, monolítico. Fui dentro dessa visão, então eu tenho isso aí como um ponto extremamente importante na minha administração. E como é que foi o relacionamento com as outras potências durante seus mandatos, por exemplo? O relacionamento com as outras potências, nós tínhamos um relacionamento formal, não existia, como não existe até hoje. Formal, eu digo, instrumentado por algum documento de alguma natureza, de alguma ordem. As intervisitações existiam e foram estimuladas sem nenhum problema. Sempre tive um convívio muito fraterno, muito harmonioso com os demais grãos-mestres, sabe? Ok. Queria um pouco também da sua visão da maçonaria, né? Digamos assim, até uma cronologia, desde a sua entrada na maçonaria, durante toda a sua caminhada, e o que o senhor enxerga para o futuro da maçonaria no Brasil e no mundo. Eu gostaria, inclusive, de ressaltar algumas das atividades que desenvolvi durante a administração da Grande Loja, que foram, muitas delas, concebidas para atingir a atividade fim da maçonaria, que é o melhoramento do gênero humano, fazer com que o homem se transforme e venha atuar de maneira positiva no seio dessa sociedade. E como há um roteiro que vocês me indicaram, as realizações, e eu destaquei algumas, né? E dentre elas, já acabei de me referir, essa aproximação das lojas do interior sem nenhum viés intervencionista, um viés assim de contribuição, de colaboração, de parceria muito saudável que realmente se conserva até hoje. E com relação a essa questão, eu até digo que até mesmo financeiramente a Grande Loja teve uma participação muito importante na vida das lojas. Através uma contribuição financeira mediante a isenção de taxas de captação, muitas lojas que estavam em construção, que estavam em melhoramento, estavam em reforma, foram beneficiadas. Essa dimensão chegou, em números nominais, a atingir, à época, cerca de 1,5 orçamentos da Grande Loja do Paraná, numa demonstração realmente de interesse no fortalecimento da jurisdição. Eu gostaria também de deixar aqui registrado que, dentre essas atividades, nós editamos um manual através de decreto. Foi o primeiro manual de execuções ritualísticas editado na jurisdição da Grande Loja do Paraná. E, para minha satisfação, ele foi submetido agora a uma revisão, como era necessário que fosse. Nós já preconizamos isso quando da sua edição, que era um trabalho pioneiro, mas na sua estrutura fundamental ele se conserva como posto à época, com as adições que se faziam necessárias, esclarecimentos que se faziam necessários, mas a estrutura fundamental permanece até hoje. Não é? Também demos início, e era uma necessidade premente, as coisas avançavam, nós iniciamos a Grande Loja em 2002, a realidade era uma, mas o mundo mudou, a informatização, a globalização. Nós iniciamos, inclusive, o projeto de informatização da Grande Loja, inclusive contratando, à época, no final do nosso terceiro mandato, uma empresa especializada, efetuamos a compra de equipamentos no sentido de obter essa estrutura de intranet que hoje existe e atua com muita eficiência e com muita produtividade e facilitou sobremaneira a vida das nossas lojas jurisdicionadas. Tem a possibilidade também de contar com ferramentas de gestão, né? Sim, sem dúvida. Sempre foi um instrumento, eu acredito que enquanto instrumento administrativo e bem utilizado é insubstituível, mas enquanto instrumento administrativo muito bem utilizado, com muita parcimônia, com muito cuidado. Também, dentre as atividades, eu gostaria de deixar registrado a aquisição do terreno, também numa visão futurista, a aquisição do terreno que hoje está lá destinado à construção do novo templo da Grande Loja do Paraná. Nós tivemos uma evolução significativa no que se refere ao número de lojas, ao número de obreiros. Iniciamos a Grande Loja, recebemos 98 lojas, entregamos a Grande Loja com 139 lojas em atividade.
À época de 2.798 obreiros, nós fomos a 4.300 obreiros. Evidentemente, essa realidade impactou a administração de um modo geral. Nós tínhamos e temos até hoje, nós vamos realizar uma assembleia com os nossos veneráveis nesse templo, eles já não atendem a nossa necessidade. Tivemos e temos até hoje a satisfação de ter que estender o templo informalmente para poder abrigar todos. É um exemplo muito vivo da pujança da nossa Grande Loja do Paraná. Então, dentro dessa perspectiva, nós vislumbramos a necessidade de que esse templo fosse ampliado. Então, conseguimos efetuar a aquisição desse terreno, entregamos ele para a nova administração absolutamente quitado e com uma reserva orçamentária, com dotação orçamentária específica, já destinada à edificação do novo templo. E dentre essas lojas que foram agregadas à Grande Loja do Paraná, quando nós terminamos a nossa gestão com 139 lojas, um fato que tenho por extremamente importante: 2 lojas foram recuperadas. Culto à Verdade número 10 e Estrela Piraí do Sul número 9. Pelos títulos distintivos já se vê que são das lojas mais antigas da Grande Loja do Paraná. Que nós tivemos a primeira loja fundada no interior, sob a jurisdição da Grande Loja, que não tenha vindo do Grande Oriente do Brasil ainda, foi a Moreira Sampaio número 8. E na sequência nós tivemos essas 2 lojas, não é? A de Piraí do Sul e Joaquim Távora, que já se encontravam adormecidas há cerca de 20 anos. Que também então, resgatamos o início da história da Grande Loja. Resgatamos uma parte da história, trazendo essas lojas para cá. Isso no concerto interno da Grande Loja, em rápidas linhas, porque seria impossível realmente a gente retratar 9 anos de convivência com todos os irmãos, com toda a fidelidade que a história exige. Mas foram apontamentos assim, buscados na memória e, portanto, alguma coisa deve escapar. Mas eu gostaria também de ressaltar a ação externa da Grande Loja do Paraná durante esse período de 9 anos, que também não deixou de ser extremamente importante para a nossa história. Eu começo dizendo da primeira Assembleia Geral da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, realizada no interior. E até hoje continua sendo a única. A 35ª Assembleia Geral Ordinária da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil foi realizada em julho de 2006, em Foz do Iguaçu. À época, a Grande Loja do Paraná estava completando 65 anos de idade, e foi em homenagem aos 65 anos de idade que trouxemos a Assembleia Geral para cá. Essa Assembleia foi realizada em Foz do Iguaçu, que nós lá, à época, contamos apenas com 2 lojas. E, ciente dessa realidade, contratamos uma empresa de eventos logo no início dos trabalhos, que se ocupou de toda a logística que se desenvolveu para a realização do evento, mas contamos principalmente com a fraternidade, com o calor humano que nos foi dispensado pelos irmãos da União das Três Fronteiras e da Filhos de Irã. O elemento assim fraternal que era necessário para a recepção de irmãos do Brasil todo e até do exterior nos foi fornecido por essas 2 lojas, e o evento, graças ao grande arquiteto do universo, foi realizado a contento. Destaco também na realização dessa Assembleia Geral como algo importante que nós, à época, conseguimos naquele evento uma conciliação entre o Supremo Conselho do Grau 33 da Maçonaria para a República Federativa do Brasil e a Grande Loja do Estado do Rio de Janeiro. Havia um conflito instalado entre aquelas 2 organizações maçônicas, e durante a Assembleia Geral lá em Foz do Iguaçu, nós conseguimos fazer com que as partes se conciliassem, e posteriormente, logo na sequência, eu participei de uma conferência de grão-mestre em Brasília, onde as partes trocaram formalmente documentos e restabeleceram as relações formais. Também, à época, isso já no 3º mandato, em maio de 2010, nós realizamos o que foi o primeiro encontro de grandes lojas sul-sudeste. Realizamos aqui em maio de 2010, agregando as lojas de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Foi o primeiro encontro das lojas do Sul-Sudeste realizado aqui em São Paulo. Um outro fato, e já no que se diz respeito ao relacionamento internacional, foi o retorno da nossa Grande Loja ao seio da Confederação da Maçonaria Interamericana. Quando assumimos a Grande Loja, não só a nossa Grande Loja, como também todas as demais grandes lojas que integram a nossa confederação, à exceção do Rio Grande do Sul, se encontravam afastadas da Confederação da Maçonaria Interamericana. Nesse interregno, por conta dessa ausência das grandes lojas, o irmão que então presidia, o irmão que presidia a Zonal, que são
os estamentos administrativos em cada localidade, a 5ª Zonal com sede no Rio Grande do Sul, trabalhou junto aos Grandes Orientes Independentes e trouxe ao seio da Confederação da Maçonaria Interamericana os Grandes Orientes Independentes do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e São Paulo. E por conta disso, à época, o secretário executivo dessa organização, da Confederação Interamericana, era um irmão chamado Rafael Guevara, muito dinâmico, da Guatemala, se não me falha a memória, muito dinâmico, muito operativo, e ele começou uma aproximação com as grandes lojas, no sentido de que nós retornássemos ao seio da grande loja. E esses contatos foram assim, se estabelecendo de maneira mais constante, e eu me recordo que em junho, deixa eu ver aqui, em junho de 2010, acompanhei o então secretário-geral da Confederação, o irmão Nathaniel Carneiro Neto, então paste grão-mestre do Ceará, e nós participamos de uma Assembleia Geral Extraordinária ocorrida no México. E nesses contatos verificamos que a organização tinha adquirido uma nova feição, porque foram questões de ordem administrativa que provocaram a saída das grandes lojas desta organização, por conta de desacertos administrativos que não estavam assim afinadas com o que as grandes lojas achavam que deveriam ser observados. Então, depois desse contato, nós voltamos aqui para o Brasil, e a primeira grande loja a manifestar a intenção de voltar ao seio da CMI foi a Grande Loja do Paraná. Enviamos uma prancha formal ao então Sereníssimo Grão-Mestre do Rio Grande do Sul, o irmão Gilberto Mussi, que também acumulava a função de presidente da 5ª Zonal, que é o estamento administrativo no Brasil da CMI, e manifestamos nosso interesse de retornar. E já na sequência, por ocasião da Assembleia Geral da Confederação ocorrida em julho de 2010 em Belém do Pará, nós formalizamos um protocolo de retorno com o secretário executivo, o irmão Rafael Guevara. Esse protocolo, posteriormente, ele foi, em abril de 2012, ele acabou sendo homologado pela grande Assembleia Geral da CMI, que foi realizada em Brasília em abril de 2012. E isso sedimentou o retorno da Grande Loja do Paraná para o seio da CMI. Enfim, houve a preocupação de se estreitar os laços de todas as maneiras, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Dentro do Estado, em nível nacional e até em nível internacional. Em todos os sentidos, porque até então esse relacionamento, não só, o perfil desse relacionamento, não só da Grande Loja, como também não só da Grande Loja, como também das demais grandes lojas, era mais restrito ao âmbito nacional, porque estávamos fora da CMI. Naquela época, de 2002, 2000 até 2010, um outro organismo que hoje tem uma atuação mais ativa, que é a Conferência Mundial de Grandes Lojas, ainda era incipiente, estava no começo. A primeira dessas reuniões tinha acontecido, se não me falha a memória, em 98, a segunda foi em São Paulo, a época em que era grão-mestre o irmão Salim Zugaib. Então, organismos internacionais que atuavam assim de maneira constante e ordenada, nós não tínhamos ligação, estávamos afastados da CMI, que a CMI continuava com a sua pauta internacional, estava inclusive, nessa época que nós retornamos, ela já tinha em seu seio algumas grandes lojas europeias e já com contatos bastante avançados com o próprio Estados Unidos. Então, esse retorno, nessa perspectiva, foi extremamente importante. Também, a nível de relacionamento, não seria internacional, mas com outro estamento maçônico também extremamente importante, foi com o Supremo Conselho do Grau 33 da Maçonaria para a República Federativa do Brasil. Para esse contato, tive a graça de levar comigo a experiência acumulada por 10 anos, durante o período em que tive um relacionamento muito produtivo, muito próximo, muito significativo com o irmão Getúlio Pereira Salerno, na condição de delegado da 2ª Inspetoria Litúrgica. Até então, o Paraná contava apenas com a 1ª Inspetoria Litúrgica, com base aqui em Curitiba, e a 2ª Inspetoria Litúrgica lá em Campo Mourão. Esse irmão Getúlio Pereira Salerno é conhecido de toda a jurisdição, foi um homem extraordinário, uma pessoa humana única,
e com uma visão maçônica extremamente refinada. Ele não só levou os graus superiores, ditos superiores, para o interior do estado, como também plantou várias lojas da Grande Loja do Paraná. Foi um grande artífice da expansão da Grande Loja do Paraná no interior, que foi o irmão Getúlio Pereira Sanerno. Então trouxe esse relacionamento já com o Supremo Conselho por conta dessa atividade e creio que foi muito produtivo o nosso relacionamento. Inclusive, durante esse período, tivemos a instalação das inspetorias litúrgicas de Maringá, Londrina e Cascavel, porque se resumia Curitiba e Campo Mourão. Foram instaladas as demais inspetorias litúrgicas. Também participei da fundação de um consistório, o último, do mais novo, o caçula, que é o consistório de Príncipe Real Segredo Delcio Rodrigues dos Santos, lá de Maringá. Também nesse relacionamento participei ativamente dessa jornada e, por fim, tivemos a grata satisfação de indicar o nosso saudoso pastor grão-mestre Adolfo Bley para ser um membro efetivo do Supremo Conselho, cargo em que ele permaneceu até a sua passagem para o Oriente Eterno. Esse cargo era ocupado então pelo irmão Getúlio, que faleceu em abril de 98, estava vago até então e foi ocupado pela nossa indicação, graças ao nosso relacionamento estreito com o soberano grande comendador, e foi ocupado pelo irmão Adolfo Bley. Também no que se refere à atividade nesse contexto, nós tivemos a oportunidade de participar de uma jornada extremamente importante no seio da Confederação, que resultou na concessão da Carta Constitutiva para o capítulo da Ordem Demolay para a República Federativa do Brasil, porque foi trazida essa ordem para o Brasil em 85 com o título de Capítulo Demolay para o Brasil. Era uma estrutura federativa com sede no Rio de Janeiro e que num determinado momento, por questões de ordem interna, a Carta Constitutiva que estava aqui operando foi cassada. Então houve uma mobilização, a pedido inclusive da Ordem Demolay, houve uma mobilização no seio da Confederação da Maçonaria Simbólica Brasileira, e nós conseguimos trazer à época a Carta Constitutiva que está hoje aí vigorando e que alberga todos os capítulos da Ordem Demolay. Nós participamos inclusive da assinatura desse documento por ocasião de uma conferência de grão-mestre ocorrida em Brasília. Então foram experiências muito gratificantes e eu acredito que muito produtivas para a Grande Loja do Paraná. Dá um sentimento de missão cumprida. Olha, meu irmão, eu acredito que isso fica a critério da história, a critério dos irmãos, evidentemente, mas eu quero deixar registrado que se eu posso hoje albergar no meu coração esse sentimento de missão cumprida, é porque eu contei com todos. Eu prazo sempre aos céus que tive uma administração durante 9 anos no seio da Grande Loja do Paraná, nunca tive o desprazer de eliminar alguém, nunca tive o desprazer de ter que intervir em alguma loja, sempre consegui resolver aquelas questões que são humanas e que surgem no seio da ordem de maneira no diálogo, de uma maneira sem abrir mão de princípios, evidentemente, mas conseguir vencer essa jornada dessa forma e desfrutar no seio da jurisdição de muita paz, de muita harmonia ao longo desse tempo todo. Para a gente encerrar a nossa conversa, nós vamos comemorar agora 75 anos. Sim. Da Grande Loja do Paraná. Sim. Gostaria de um depoimento seu a respeito da importância dessa data, né, de toda essa trajetória que já foi alcançada e do que se enxerga aí para o futuro. Olha, eu acredito que realmente é uma data, é um jubileu, né, que deve ser comemorado condignamente, porque já quem disse que um povo que não sabe preservar a sua história vai deixar para o futuro, quando muito, a sua própria ignorância, a sua própria irascibilidade, coisa que o valha, porque é necessário que todos tenham consciência de que você deve construir a sua biografia sem desqualificar a obra alheia, e quando se comemora 75 anos de uma organização como nós, todos nós estamos sendo homenageados, todos de um modo geral, desde os primórdios, desde aqueles que lutaram muito para trazer aqui. Hoje nós estamos numa zona de conforto. Agora não podemos jamais esquecer das dificuldades que foram arrostadas por aqueles pioneiros para trazerem essa obra até aqui. Então é necessário realmente que se comemore condignamente, e que para o futuro
todas as práticas maçônicas continuem sendo pautadas pelos nossos princípios, pelos nossos usos, nossas tradições, e sempre com cuidado. Não é a pretexto de uma modernização que nós vamos ter práticas exotéricas midiáticas e que extrapolam os limites da nossa parcimônia, da nossa discrição. E uma intensidade das práticas esotéricas templárias. Isso é fundamental, que é a razão de ser da nossa ordem. Porque com as práticas esotéricas que os irmãos são induzidos a botar a mão naquela argamassa que nós denominamos cimento místico e opera a transformação do homem para ele poder atuar no seio da sociedade. Então eu estou jubiloso com o jubileu da Grande Glória do Paraná e espero poder estar presente nessa época, nessa ocasião.